Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês, eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado.
que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Socel Motos Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. Olá, boa tarde. Está começando o programa de número 4, Belezas do Vale, mostrando a história e a cultura da nossa cidade e de toda a região Centro-Sul, Vale do Salgado. Hoje, na nossa programação, nós teremos a primeira parte, onde vamos conhecer a Igreja Matriz de Icó, como também a Igreja do Bonfim. E na nossa segunda parte, teremos um dedo de prosa com o ativista cultural Daniel Brum. Esse é o programa Beleza do Vale. Hoje vamos falar da Igreja Matriz de Icó, como também da Igreja do Bonfim. Nós estamos vendo aqui a imagem da Igreja Matriz. Dá para observar que é uma igreja muito antiga. O estilo dela é um estilo barroco. Ela foi construída em 1709 pelo fundador da cidade de Icó, Francisco de Monte Silva. Conta a história que quando Francisco de Monte Silva chegou aqui em Icó, ele recebeu como herança a fazenda Pilar do seu pai. Em seguida, em 1709, morre uma das suas filhas recém-nascida e é sepultada em campo aberto. O seu pai, a sua esposa, muito pesarosa, pede a Francisco de Monte Silva que construa uma capela e coloque os restos mortais da sua filha. Francisco de Monte Silva faz isso. Ele compra meia légua de terra e constrói a capela matriz. E ali ele coloca os restos mortais da sua filha. Hoje, a Igreja Matriz é uma das edificações mais antigas do Icó. E por não dizer a mais antiga. É uma igreja muito bonita que tem chamado a atenção de muitas pessoas. A gente dá para ver a fachada. É um barroco autêntico. Que pessoas de outros estados ficam encantadas com a fachada da Igreja Matriz. Na parte interna da igreja, a gente vê também o seu estilo barroco. Já os altares, eles não são mais o original. A gente observa que o altar-mor da Igreja Matriz é um altar, para a época, é um altar moderno, um altar em estilo gótico. Foi construído aquele altar por volta de 1937. O antigo altar ele foi demolido e foi construído aquele pela família Rola. Essa família era uma família de artesão que morava ali na Rua do Meio. E ali ficava a oficina dessa família. Ali foi construído o altar-mor da Igreja Matriz em estilo
gótico. Aí nós temos outros altares também estilo gótico. E o interessante, né, é que essa imagem ela é bem antiga, provavelmente da época da construção da matriz. Mas nós temos outras imagens, né, também estilo barroco, que foi construída pelos artesãos, pelos santeiros da terra. Imagens que estão lá na igreja matriz. Essa igreja, ela também serviu de cemitério, né? A gente observa que até 1851 não existia cemitério aqui. As famílias ricas eram sepultadas ali na igreja matriz. A gente observa que toda a família de Francisco de Monte Silva está sepultada ali. Como também a família Acioli estão sepultadas nessa igreja. Porque na época, a grande elite, ela ficava daquela grade, onde a pessoa recebe a hóstia, para o altar. Ali eram sepultados. E a classe média era depois da grade. E já a pobreza ficava no entorno da igreja. Só que em 1859 foi construído o primeiro cemitério de Icó por Pedro Tebeste. E a partir daí as pessoas passaram a ser sepultadas no cemitério. Mas a igreja matriz é um exemplar muito rico para a história do Icó, como também para a história do Brasil. Porque a gente observa a sua edificação no estilo barroco. É um barroco simples, que não tem nenhum adorno, diferente do barroco de Ouro Preto, de Diamantina, de outras cidades que surgiram com o circo do couro, com o circo do ouro, com o circo do diamante. Já o nosso barroco é um barroco simples, um barroco sertanejo, feito pelo homem do campo, pelo criador de gado. Pessoas que não tinham noção de que era arte, mas que por fim se tornou-se uma grande obra de arte. E o saudoso Gustavo Barroso, visitando aqui o Icó, por volta de 1950, ele disse que a nossa arquitetura tinha que ser estudada, né? Porque não existe outra arquitetura tão singela como é a do Icó. Além de ser uma arquitetura singela, é uma arquitetura bem eclética, porque nós temos o barroco, nós temos o colonial, nós temos o neoclássico, nós temos o gótico, temos o neogótico, temos o art déco e temos o néo-nouveau. Isso mostra que a nossa arquitetura é uma arquitetura eclética que tem que ser estudada. Portanto, essa é um pouco da nossa igreja, a Igreja Matriz de Icó. Agora vamos conhecer outra igreja, né? Que é a Igreja do Senhor do Bonfim. Agora nós estamos vendo a imagem, ou melhor, a imagem da Igreja do Senhor do Bonfim. A gente observa que a arquitetura dela, a fachada dela é um barroco, mas já é um barroco diferente do barroco da igreja da matriz, né? A gente olha que ele tem um pouco do estilo rococó. É uma fachada também original, construída na época de 1749. A gente observa também a parte interna da Igreja do Senhor do Bonfim. A gente vê que houve mudança no altar-mor do Senhor do Bonfim. Esse altar, ele não é o altar original. Por volta de 1937, foi feita uma reforma nessa igreja e foi tirado o altar e colocado aquele altar. Segundo alguns historiadores, dizem que o altar antigo é uma verdadeira obra de arte. Ele tinha duas portas que, quando ia começar a novena, ela se abria, né? E esse altar ele foi demolido e foi construído esse altar. Mas mesmo assim, é um altar muito bonito, né? Que tem que ser preservado. Também, dentro da Igreja do Bonfim, a gente vê outras imagens essas também em estilo barroco. Só que essas imagens foi feita por santeiro aqui da terra. Lá, se você tiver a oportunidade de olhar, tem lá a data e o artesão que construiu, que fez aquelas imagens, né? Imagens em madeira, também estilo barroco. É uma verdadeira obra de arte. Também nós temos muitas histórias a respeito da Igreja do Senhor do Bonfim. Segundo conta a história, que depois transformou-se em lenda, que a Igreja do Senhor do Bonfim, ela não comportava muitos fiéis. Para se ter uma ideia, a Igreja do Senhor do Bonfim e a festa do Senhor do Bonfim é uma das mais antigas do Ceará. Na época, quando começou a festa do Senhor do Bonfim, não existia a festa do Juazeiro, do Padre Cícero, não existia do Canidé. E a festa do Senhor do Bonfim foi a maior festa religiosa
do estado do Ceará. Na época, o Ceará ainda era província, né? E foi a maior festa. E durante muitos anos ela continuou sendo a maior festa. E o que aconteceu? Tebés, ele viu que aquela igreja era muito pequena para comportar tanta gente. Aí Tebés resolveu construir uma igreja muito maior para poder comportar a imagem do Bonfim. Só que Tebés, ele projetou a igreja, começou a construir uma nova igreja para o Senhor do Bonfim. Só que veio o cólera, depois Tebés pegou um problema de saúde, que na época era conhecido como uma congestão cerebral, que hoje é AVC, aí ele faleceu e deixou ainda a igreja no respaldo. Mas voltando para a igreja do Senhor do Bonfim, que a gente está vendo a imagem, ela existe uma lenda que diz que no altar-mor dessa igreja tem uma baleia que está adormecida. E no dia que tirar a imagem do Senhor do Bonfim para colocar em outra igreja, a baleia acorda e começa a jorrar água e vira um braço do mar. E conclusão, terminaram a igreja do Bonfim, ninguém sabe por que razão que a imagem do Senhor do Bonfim não foi para lá. Foi outra imagem, a imagem de São José. Será que foi por causa da lenda, né? Ninguém sabe, né? Sabe que a imagem do Senhor do Bonfim continua lá. Agora tem uma coisa bem interessante dessas duas igrejas. A igreja do Matriz e a igreja do Senhor do Bonfim. Vocês já observaram qual é o detalhe interessante que tem? Nós sabemos que a igreja da Matriz foi construída por Francisco de Monte Silva. Agora, quem foi que fez o pedido para a construção dessa igreja? Foi uma mulher, a esposa de Francisco de Monte Silva, né? E a igreja do Senhor do Bonfim, quem construiu? Foi Bento da Silva Oliveira, o primeiro capitão-mor de Icó. E quem foi que pediu para construir aquela igreja? Outra mulher, a esposa de Francisco de Monte Silva, né? Mostra que as duas igrejas foram construídas a pedido de duas mulheres. A esposa de Francisco de Monte Silva e a esposa de Bento da Silva Oliveira. Isso mostra a importância da história da mulher na cidade de Icó, na história de Icó. E se nós também formos observar, durante todo o percurso da nossa história, vai ver que a mulher tem um papel importante na nossa história, na libertação dos escravos, na confederação do Equador, em tudo, né? Isso mostra a importância da mulher na nossa história, na história de Icó. Nessas duas construções da igreja matriz e a igreja do Monte, a igreja do Bonfim, todas elas foi feita ao pedido da esposa ao marido, e o marido atendendo a esposa, construir a igreja matriz e como também a igreja do Bonfim, pelo pedido do esposo, atendendo um pedido da esposa. É um detalhe bem importante, né, que a gente tem sempre que observar, né? A importância dessas duas igrejas e a importância da mulher na construção dessas duas igrejas. Portanto, nós passamos a conhecer hoje as duas principais igrejas do Icó, a igreja matriz e a igreja do Bonfim, as duas igrejas mais antigas do Icó. Agora, na nossa segunda parte, teremos a participação do ativista cultural Daniel Bruno. Daniel, é um prazer ter você aqui conosco para sentar no banco da fama e para a gente ter um dedo de prosa. Pronto, muito bem. Esse é o banco da fama, né? Soltinho. Aqui, para começar, nós não temos café no bule, mas nós temos água do pote. Água do pote, é. Não tem coisa melhor que água no pote, não. Bem fria. É um prazer ter você aqui no programa Beleza do Vale. Eu que já conheço o seu trabalho. Para você ter uma ideia, eu sou o seu maior fã, porque eu conheço o seu trabalho. Agora me diga, quem é Daniel? Faça as suas apresentações e me diga quem é Daniel Bruno. Bom, Soltino, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Bruno, eu sou ativista cultural, produtor da cidade de Icó. Desde que eu me entendo por gente, com 7, 8 anos de idade, eu já comecei no meio da dança, do teatro, depois me enveredei pela música, onde fiquei durante muito tempo na questão musical, na cena musical da cidade. Formei uma banda e continuava produzindo algumas coisas e me apaixonei pela história do Icó também desde de moleque. Tentava entender os acontecimentos, o porquê nós temos um teatro aqui,
Por que Iguatu era distrito de Icó e hoje em dia é mais envolvida. Ficava procurando essas coisas na época que não tinha muito acesso. Aí eu conheci Miguel Porfírio. Em seguida fui trabalhar com ele, trabalhei com o senhor também, em 2005, 2006, na Casa de Cultura. E faço um trabalho de educação patrimonial desde 2015, 2016 mais ou menos, nas redes sociais, exatamente para contar essas histórias que eu fui buscar e não tinha onde achar, para os jovens hoje em dia que não gostam muito de ler, né? Então eu produzo vídeos, pequenos curtas e documentários contando a história da nossa cidade. Mais ou menos isso, eu acho. Muito bem. As pessoas que não conhecem Daniel Bruno, eu vou ler aqui uma parte da biografia de Daniel Bruno. Vamos saber quem é Daniel Bruno. Daniel Bruno Batista Martins é coordenador do Ponto de Cultura Icozeiral e tesoureiro da Associação Filhos e Amigos de Icó, a Amicó. É ativista cultural há mais de 20 anos. Foi o idealizador do Festival da Cultura Icoense Icozeiro e do podcast Cidade das Lendas. É fundador da Associação Cultural e Artista Icoense, ACAI, e criador do projeto de educação patrimonial Icó em Fatos e Memória. É ex-servidor da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Icó. Atuou como diretor do Núcleo de Música Sobrado Canela Preta e coordenador da Casa de Cultura Marinha Graça. Também foi coordenador do Teatro da Ribeira dos Icós e também coordenador da Casa de Câmara e Cadeia, que é o Centro Cultural de Arte e Cultura de Icó. Também foi coordenador da Casa de Cultura Marinha Graça. Já falei, né? Já falei. Eu estou emocionado falar com Daniel Bruno. Foi maestro fundador de mais de 20 corais em Icó e região, entre eles o coral da FENABB. FENAB, né? Coral Eutima Maciel Moreira, coral da FVS, coral da ABB Comunidade, coral da Univers Melhor Idade, coral da Fundação Raimundo Fagner e participou de inúmeros outros projetos sociais e culturais. É músico, compositor, produtor cultural, memorialista icoense, coordenador artístico do Festival Nacional Icozeiro e acadêmico de História pela UES. Parabéns pelos... Opa, um monte de mentira, né, não, Saltino? Não, faltou algumas coisas aqui que eu sei que não está aqui, como o paralelo, né? Metafórico, né? Isso, Vamos falar adiante da nossa programação. Pronto. E eu tenho 40 anos de idade, né? Então, são praticamente 30 anos, é muita coisa, acho que é até pouco em 30 anos, né? Porque eu sempre fui inquieto para fazer tudo, sempre tive curiosidade para fazer tudo. Sempre permeando nessa área cultural e artística, né? Porque eu sou um produto modificado pela arte. Quando eu era criança, eu morava numa região bem pesada, hoje em dia é conhecida como Santa Luísa de Marilac. Antigamente era Rua da Paia, porque era uma região bem periférica, pesada, né? Quem mora no Icó conhece bastante. Hoje está, graças a Deus, bem mais pacificada, né? Mas você pega ali nos anos 90, era complicado. Eu lembro que meus amigos de jogar bola na rua ali, dos 5 mais próximos, ou morreram ou foram presos. E a arte me tirou desse meio, que a gente é meio que obrigado, jogado a se envolver. E, graças a Deus, saí desse ambiente e fui para um ambiente artístico, cultural, frequentando teatros, espetáculos. É isso. Muito bem. Você foi o idealizador do Festival Cultural Icozeiro e produtor, né? Como foi que surgiu a ideia do Icozeiro? Saltino, a ideia do Icozeiro, na verdade, não foi uma ideia única que já nasceu pronta de uma hora para outra. Mas eu senti a necessidade, quando eu trabalhei na Secretaria da Cultura,
de um evento em que os artistas pudessem participar. Tinha uma época que a gente tinha uma grande produção, hoje está bem menor, mas a gente tinha uma grande produção artística na nossa cidade e simplesmente não tinha onde mostrar. Não tínhamos espaço no teatro, não tínhamos outra casa de espetáculo qualquer, oportunidade para as bandas tocarem em eventos ou públicos ou privados. Então eu disse, vamos juntar uma galera aí, dos músicos e atores e dançarinos da nossa cidade, e vamos fazer um evento, juntar a galera e vamos se apresentar. Em 2009 foi essa ideia. Nós começamos com pequenas performances na calçada do teatro. Inclusive o senhor foi para uma dessas conversas na calçada lá. Nunca ninguém tinha usado a calçada do teatro para apresentação, só queriam lá dentro, né? Mas como lá dentro não tinha cortina, não tinha luz, não tinha... Enfim, a gente, vamos fazer na calçada, botamos umas luzes, fizemos uma cadeira ao redor e começamos a fazer 2 a 3 vezes por mês lá. Esse foi a raiz do Icozeiro. Eu disse, dá para a gente fazer uma coisa melhor, maior. E não tem como ficar fazendo isso o ano todo, que é muito gasto. Então aí eu fui convidado em 2010 para tocar violão com Pedro Alex. Ele foi participar do Festival Nacional da Canção, chegou na semifinal, e aí ele me pediu para tocar violão, a fazer a base, né? E aí lá, assim que terminava as apresentações, lá embaixo, de repente abriu uma roda e tinha performance artística lá, voluntária, assim, nem estava na programação. Os artistas que estavam lá mandavam abrir a roda e dançava, capoeira, dança, teatro, enfim. Eu disse que massa levar isso lá para Icó, né? Uma ideia dessa. Lá no Crato, na antiga Refesa, naqueles prédios antigos. Aí eu pensei, a gente tem a antiga Casa da Câmara e Cadeia, que é o Centro de Arte, Cultura, Prefeito Aldo Marcos Monteiro, mas que não era usado para esse meio, né? Então vamos organizar alguma coisa em Icó. Aí com a ajuda do Marcos Mota, querido Marquinhos, Birubiru foi um dos primeiros, meu pai Salles, Bené, Yuri Guedes, a gente foi moldando até que chegamos em 2011 e procuramos uma data específica, né, para o evento, que seria o final da festa da expectação e início da Sua do Bonfim, né, do 18 ao 21, não é isso? 29. Que começa a Sua do Bonfim a festa? Não, começa 21, né? 21, se eu não me engano é 21. Mas o Icozeiro até o final, né? Aí só que começou muita gente querer participar. Aí a gente alongou até o dia 30, né? Mas a primeira data seria de 18 a 21, né? 18, 19 e 21. 4, 5 dias de eventos. E pronto. Aí a gente fez sem saber que... Tanto é que não é primeiro Icozeiro, é só Festival da Cultura Icoense, Icozeiro. Porque a gente não sabia se ia ter outro, né? Porque esses eventos culturais gastam muito dinheiro e a gente não tem a certeza da continuidade. Mas aí quando terminou, em janeiro... Era tanta gente falando do Icozeiro que nunca tinha visto algo parecido. Porque nós não focamos só num estilo musical, estilo de teatro, estilo de dança. A gente abarcou tudo. Cinema, artes plásticas, literatura, sabe? E isso não era comum. Muita gente nunca teve a oportunidade de ver uma orquestra, nós trouxemos orquestra. Ver alguém tocando piano, nós trouxemos um pianista. Oficinas de intercâmbio cultural. Então... 2011 foi o pontapé e aí a gente foi crescendo e aumentando, expandindo, melhorando, procurando sempre fazer o melhor, com pouco que tinha, né, mas com muita força de vontade. E assim nasceu o Icozeiro, que completou 10 anos, salvo a pandemia, né? Completou 10 anos, né? Mas seria 13 esse ano, no caso. Eu me sinto feliz por ter sido o primeiro homenageado com a comenda Pedro Tebés, né, pelo Icozeiro. Nada mais que justo, né? Isso pra mim foi... Inclusive, eu já disse que o senhor parece com o Pedro Tebés. Você olha assim a foto do Pedro Tebés. Pedro Tebés é careca, ainda mesmo. Aí tô ficando careca também. Mas Pedro Tebés já é mais bonito que eu, muito mais. Sabe que fazer o Icozeiro é um desafio muito grande. Mas o maior desafio que eu vi no Icozeiro foi, pós uma pandemia, fazer um Icozeiro com 30 dias. Como foi que conseguiu fazer essa façanha? Quem disse que eu consegui? Eu ainda tô sequelado ainda. Porque assim, a ideia seria 2020 ser a 10ª edição. E aí eu já ia pendurar chuteiras, né? Eu disse a Yuri Guedes, grande Yuri, filho da Vozinha,
muito conhecido, jornalista. É, o pequeno grande, meu chamo. Não, Yuri é a majestade aqui da cultura icoense. Aí, fica com você, Yuri, eu não vou fazer mais não. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não sei o que, mas aí, isso eu já disse em 2019, terminando o evento, que em 2020 eu não ia fazer mais. Aí, em 2020 veio a pandemia, né, no começo do ano, e nós ficamos 2 anos, né, impedidos de fazer, 2020, 2021, até que resolvemos fazer. Ano passado eu disse, ó, já que é meu último ano, não teve 2 anos, então vamos colocar aí o máximo de gente possível, vamos fazer 30 dias de evento e naquela proporção gigante que é o Icozeiro, né? Que não é só no lugar, não é só 1 hora, são vários lugares ao mesmo tempo, então você tem que ficar de olho na programação. Pra onde você ia lá no Lago Tebés, tinha evento do Icozeiro. Então, com a ajuda da Amicó, a gente conseguiu também os recursos do Estado, município, patrocínio, e conseguimos fazer, principalmente, especialmente com a ajuda dos voluntários, né? O voluntariado sempre foi uma ideia do Yuri, né? Acho que em 2015, por aí, 14, 15. E desde então, os voluntários, se não fossem eles, eu não teria conseguido, né? Porque com o passar do tempo, alguns associados foram morar fora, se distanciaram, né? E aí a gente ficava praticamente aquele núcleo de 3, 4, 5 pessoas, né? Para comandar um evento desse tamanho, foram mais de 1000 artistas. Tinha um grupo que tinha 40 membros, só um grupo, entende? Então foi muito pesado, mas consegui sobreviver. Aí agora vai a associação, né? Eu sou membro da associação, ainda estou no mandato de tesoureiro, e aí vai deles se querem continuar ou não. Mas eu, não, como produtor, não quero mais fazer, porque eu acho que a gente chegou num nível de evolução que vamos estagnar. Sem um recurso necessário, financeiro, principalmente, não tem mais como expandir, né? Infelizmente, a falta de apoio que nós temos veio de um governo e foi para outro, mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. A realidade é essa. Porque o Icozeiro começou em 2011 e sempre foi penitente, né? Persistente. E a gente resiste e faz, aos trancos e barrancos, fazendo empréstimo, vendendo moto, fazendo o que dá para poder bancar o evento, mas a gente faz. E é também por isso, né, questão física, que eu já também estou ficando com as entradas, que nem PTBES, não como o senhor. Física, mental e financeira. A gente vai esgotando, né? São 10 anos. É muito. Chegou uma época em que o pessoal vinha de outras organizações, até privadas, e dizia, como é que vocês fazem isso? Nós somos um banco, nós temos dinheiro para evento cultural e a gente não consegue fazer um evento no Icozeiro e vocês, quase sem nenhum tostão, conseguem fazer. Força de vontade e querer, né? Mas ninguém faz nada sozinho, ninguém é feliz sozinho, né? E eu sempre digo, a ideia até jumento tem. Eu só plantei a semente. A galera que desenvolveu aí, todos tiveram grande contribuição, não só os associados, como eu já citei os nomes, mas o próprio público dizia, Bruno, por que ano que vem não faz isso? Por que tal fazer isso? E a gente ia agregando. Então o Icozeiro, no final, é uma construção não só nossa como artística, particular, e da associação executora, mas também de toda a sociedade artística e a população em geral, com toda certeza. Muito bem. Eu me aposentei, mas escolhi ficar trabalhando, apesar de estar aposentado, no mercado público, que é o mercado histórico, né? Por quê? Porque ali é um mercado visitado por muitas pessoas que vêm de fora, né? E eu me lembro muito bem, no mês de novembro, começo de dezembro, né? Eu conversando com alguns pessoais que vieram de fora, de São Paulo, teve um casal de Minas Gerais, né? Eu disse, vocês vão fazer o que, Nicó? Vocês estão Nicó? Não, nós viemos para assistir o programa Icozeiro. A gente vê que o programa Icozeiro não é mais um programa local, um projeto local, né? Ele se tornou-se um projeto nacional, né? Como é dirigir assim, produzir um programa a nível nacional como é o Icozeiro hoje? Nós fomos evoluindo aos poucos, né? Em 2017 a gente sentiu a necessidade de ir para os distritos. Então começamos a meio que namorar essa ideia de levar o Icozeiro para os distritos, né? Ao mesmo tempo, para expandir mais, né? Como se fosse um pequeno Icozeiro no Lima Campos, no Icozinho e tal. Ao mesmo tempo, a gente começou a receber muita demanda de fora. E recusava porque não tínhamos dinheiro para hospedagem, alimentação, né? Porque a gente nunca teve condição de pagar cachê.
mas tipo, vi alguém da Venezuela e a gente não tem nem como dar uma comida, entendeu? Que é caro a passagem. Então a gente começou a pensar nisso e começamos a abrir para todo o Brasil, né? Em 2018 foram 18 estados diferentes vieram para a ICO, artistas de 18 estados. Foi o ano de maior intercâmbio. E também foi o ano em que o Icozeiro foi reconhecido a nível estadual, nacional e internacional. Nós recebemos o selo de responsabilidade cultural do governo do estado do Ceará, como evento cultural. Recebemos também, entramos no mapa do Ministério da Cultura como evento tradicional da cidade do interior do Ceará, na cidade de Icó. E fomos contemplados com o edital Ibercultura Viva, que é um edital que contempla todos os países de origem latina, né? Isso vai englobar português, espanhol, francês, tudo de origem latina. Então, a gente concorreu com mais de 1.000 projetos. No Brasil foram 2 escolhidos, um de Salvador e um do ICO, em 2018. E aí, nesse ano em si, nós tivemos um aporte financeiro muito bom. Financeiramente, eu acho que 2018 foi o melhor ano do Icozeiro, porque o prêmio era dado em dólar, né? E na época estava bem alto o dólar. Aí foi uma mão na roda, né? Já o pessoal tudo entusiasmado, naquele fogo, Icozeiro no seu amadurecimento. Então, como produtor, eu só deliberava funções, como eu participei de muito evento, muito festival. Só o Festival de Música da Ibiapaba eu fui 9 edições. Fui para colóquios de coral. Enfim, e toda vez que eu chegava no festival, o povo ia atrás dos professores, dos artistas, eu ia atrás da produção. Como é que você faz isso? Como é que você calcula o deslocamento? Como é que você faz hospedagem? Para ir aprendendo, né? Então, aí eu apliquei tudo isso no Icozeiro. Eu fiz praticamente um curso grátis, né? Indo para os eventos. E aí a gente vai dividindo e num evento, nunca é 100%. Tudo que você planeja, você tem que replanejar na hora da execução. Porque as coisas não saem igual está escrito no papel, né? Então você marca determinada coisa e aí não consegue atingir, então tem que se adaptar. E o produtor, ele tem esse papel. Não é de mandar, não é só de deliberar funções de pessoas que possam executar o trabalho da maneira certa, por mais que não seja do jeito que está escrito, entendeu? Foi mais ou menos assim. Muito bem. Então vamos descansar um pouquinho, beber um pouquinho de água de pote, que agora vai os nossos comerciais, os comerciais da emissora. Socel Motos e Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. ICO e toda a região. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro e aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora.
vamos agora à nossa segunda parte do nosso segundo bloco, Um Dedo de Prosa, hoje com o ativista cultural Daniel Bruno. Daniel Bruno, a nossa segunda parte é uma parte mais pessoal, né? Eu vi que você tem 2 canais no YouTube, né? Tem um de educação patrimonial, que é ICO em Fatos e Memória, e tem outro que é o Paralelo Metafórico. Eu estou observando que o ICO em Fatos e Memória tem mais de 2.000 inscritos, né? Agora tem um que é um recorte, que é o Paralelo Metafórico, que tem quase 200.000 inscritos, né? E observei que no dia só teve 10.000 visualizações. Num vídeo só. Qual o segredo para tanto sucesso? Me diga aí. No Paralelo Metafórico são mais de 100.000 visualizações por dia, né? Aí eu só vi só de um vídeo. Porque eu faço... Eu não costumo falar isso para muita gente, né? Só quem é bem próximo mesmo sabe. Mas eu tenho um canal sobre histórias... Uma espécie de um Aqui Agora, de um Linha Direta... Né, que fala sobre crimes, mistérios, coisas sobrenaturais, mas principalmente casos reais, né, histórias reais. E aí eu comecei esse canal de forma bem despretensiosa em 2015, fazendo só para aprender a editar. E aí foi crescendo. Em 2019 eu deixei de mão todos os meus outros afazeres e passei a me dedicar só a ele. E hoje em dia ele é meu ganha-pão, né? A gente está perto aí dos 200.000 inscritos, que é o Paralelo Metafórico. O pessoal lá me chama de Daniel, professor Daniel, porque um dos inscritos foi meu aluno na época que eu dava esses cursos, né? Aí começou a me chamar de professor Daniel, todo mundo começou a chamar de professor Daniel. E também por causa da história, né? Enfim. E tem o ICO em Fatos e Memórias, que também comecei mais ou menos na mesma época, 2016, né? Que era, como eu disse, estava aprendendo a editar, usando minha voz, fazendo umas coisas e também em outro meio, né? Eu gosto de casos reais e gosto de história e de lendas, né? Da cidade, da cultura. Então, foi começando devagarzinho. Como a nossa população é um pouco menor, o Paralelo Metafórico ele é mais abrangente. Eu tenho inscritos dos Estados Unidos, Japão, né? Já o ICO em Fatos e Memórias é bem mais focado aqui no ICO. A gente tá passando dos 2.000 inscritos lá também. E tem o Instagram, que é bem mais ativo, que também já temos mais de 2.000 inscritos, 2.500 inscritos por aí. Temos também no Facebook, né? E no Facebook também é mais de 2.000, né? Juntando tudo, são 6 a 8.000 inscritos só no ICO em Fatos e Memórias, né? No projeto. Porque a ideia do projeto ICO em Fatos e Memórias é exatamente esse. É colocar a história do ICO em todos os ambientes. Que o jovem, o adolescente, a criança, ele consiga pegar o celular e pesquisar e achar. Então eu coloquei em todas as redes sociais. Até no Twitter tem coisa do ICO lá que eu coloquei. Porque, infelizmente, a leitura hoje não é uma coisa tão usual, né, dos jovens hoje em dia. E aí, com a expansão das redes sociais, eu tive essa ideia. Hoje, um dos nossos parceiros é a TV Princesa do Vale, do projeto, né? E a gente executa... Essa primeira temporada vai até o mês de junho, julho, e aí depois no segundo semestre a gente vai começar a publicar alguns documentários lá. Inclusive no canal tem um documentário do senhor, que é Onde os Caminhos se Encontram, né? Que foi uma gravação que o senhor fez. Que ano foi? 17? 2015, né? 2015, exatamente. O pessoal da Revelar. E aí o senhor cedeu, né? Pra gente postar lá. E a gente posta. E no Instagram é um dos que dá mais visualização quando eu posto. É os videozinhos curtos do senhor falando sobre. Eu peguei os pedacinhos, que é só 1 minuto, né? No Instagram. Peguei só os pedacinhos principais e coloquei no Instagram. E a galera curte muito. E tem lá Altino Afonso, Medeiros, Memorialista, o joinha do ICO, né? Hoje não é mais o joinha. Não é o joinha do ICO, não. Hoje fiquei velho, tiraram o ó. Ficou o joinha do ICO. Como foi a ideia do podcast Cidade das Lendas? Na verdade, a ideia do podcast Cidade das Lendas, eu não tive a ideia original. Eu ajudei a desenvolver.
foi a Isa Cândido, que é minha prima ainda, nossos pais são primos, na verdade, né? E ela estava procurando, ela ganhou um incentivo de um podcast maior lá de São Paulo, que ela mora lá, é publicitária e tal. E aí ela ganhou um incentivo para produzir, foram 10, parece, que ganharam para eles produzirem um podcast. E aí ela pensou na hora falar sobre ICO. Procurou o Pedro Luca, só que o Pedro Luca me indicou, né? Disse, não, uma pessoa melhor seria Bruno, que ele sabe editar e tudo, e gosta de história. Então ele me procurou, a gente fez um nivelamento, né? Uns cursos online com o pessoal que apoiou esse podcast. E nós produzimos 4 episódios, inclusive o primeiro é com o senhor, que é da história da baleia, que é um dos episódios mais vistos do podcast, né? Aí no ano seguinte a gente ia dar continuidade na segunda temporada, mas aí a Isa, ela, como eu disse, é publicitária, né? Ela pegou muito trabalho e se mudou, enfim. Aí não deu, mas ainda está de pé quando ela puder, e porque a nossa cabeça pensou de uma forma muito acertada, sabe? Se o senhor assistir, ou qualquer outra pessoa, é só procurar no Instagram, tem Cidade das Lendas, tudo junto. Você procurar lá e assistir os 4 episódios, que é o primeiro da história da baleia, depois Senhor do Bonfim, As Mulheres do Icó e Petebege. E você vai ver que a gente conseguiu condensar de uma forma bem bacana, com efeitos de som, de música, convidados, a história do Icó. Muitos alunos de escolas públicas usam os episódios do podcast para fazer seus trabalhos, né? Porque a gente sugou muito de Petebege, das publicações que o senhor tinha no blog, do Miguel Porfírio de Lima, principalmente, da monografia de Yuri Guedes, que é completíssima, né? 300 páginas. Só sobre Petebege. Então, e tudo isso a gente conseguiu, Isa e eu juntamos. Ela tem uma expertise muito bacana, a fluição foi show. Fazia edição, gravava, era nós dois conversando, um bate-papo. É um podcast mesmo, né? Só que aí tinha umas musiquinhas e tal. O da baleia é impecável. O episódio da baleia é muito, muito redondinho, muito bem feito. E foi assim. Faltou um. A Terra do Louro. Ah, a Terra do Louro, né? Pois é. A gente ia dar continuidade, ia ter outros episódios, né? Mas foi só 4, porque esse projeto era para produzir 4 episódios. Na segunda temporada, a ideia era a gente soltar pelo menos um por semana na nossa cabeça, né? Mas acabou que não deu continuidade, mas está de pé ainda para continuar. Você foi diretor do Núcleo de Música Canela Preta, né? Você foi diretor também da Casa Cultura Marinha Graça, do Centro Cultural de Icó, Prefeital do Marcos, e do Teatro da Ribeira dos Icós, né? Como é ser diretor de tudo isso? Na verdade, eu não era diretor, porque não existe esse cargo de diretor, né? Era função de coordenação, como se fosse um diretor, mas é porque a nomenclatura é que era assim, mas às vezes eu nem atuava no setor que eu estava com o título, né? Como o senhor conhece, por exemplo. Na época que começou o Canela Preta, não existia coordenador do Canela Preta. Então eu recebia a portaria de outro lugar para atuar lá, entendeu? E era mais ou menos assim. Então eu foquei muito no Canela Preta, foi onde eu fiquei mais tempo. Na Casa de Cultura também, eu trabalhei na coordenação lá há algum tempo. No teatro foi bem mais curto, mas ajudei bastante o Marcos Mota, principalmente, na época. E na antiga Casa Câmara de Cadeia, mas principalmente no Canela Preta, onde eu fiquei 6 anos. E é meu orgulho, assim, de todos esses projetos que o senhor falou, é o Canela Preta, porque eu comecei completamente zerado, eu não tinha ideia nenhuma do que era uma escola de música. Apesar de gostar de música, de estudar, ter uma banda, mas eu não sabia, não entendia como era essa questão mais... A gente tá falando de 2005, viu? 2005. Não sabia na prática como era. Então a Jequélia, né, que foi uma das secretárias de cultura da nossa cidade, ela me deu oportunidade. Na época eu estava dando aula de coral, e aí eu fui para o Canela Preta e recebi um treinamento aí do pessoal da Secult, tinha o pessoal do Banco Interamericano, né? Foi um projeto bem bacana de reformar e revitalizar, né? E aí atuei lá. O meu orgulho, por quê? Onde eu mais gostei de atuar,
porque eu vi o desenvolvimento de muitos profissionais que hoje em dia fazem sucesso, estão aí tocando na noite. Crianças, por exemplo, como Jonathan Weyman. Jonathan Weyman começou como aluno do Canela Preta e muito esperto, muito brincalhão. Se você estiver assistindo, Jonathan, um abraço. E muito esperto, muito brincalhão e querendo o instrumento para levar para casa. Eu nunca emprestava o instrumento para ninguém, comecei a emprestar para ele. Aí depois deu um jeito de ele entrar na banda de música. Ele ficou muitos anos na banda de música. Depois chamei ele para ser professor do Canela Preta, professor de sopro, e ele foi para a Marinha. Então ele toca saxofone hoje na Marinha do Brasil, né? Mora no Rio de Janeiro e tal. Outros que nem Gilberto Brito, Edbergo Varela, que foram pessoas que começaram lá como alunos da banda de música, viraram professores, são formados em música, tem uma questão, escreveram livros. Edbergo Varela tem um livro ensinando música para pessoas com necessidades visuais, por exemplo. E o Gilberto Brito, então, nem se fala. Tem a Camerata de Violões e tem vários outros projetos. Então, eu vi esse desenvolvimento. Durante esses 6 anos, por mais que não tenha continuado lá, mas com o passar dos anos eu fui vendo a galera evoluindo. Cantores, bateristas, professores. E aquela turminha que começou comigo em 2005, eu abri os instrumentos. Era um domingo, 3 horas da tarde, quando me ligaram perguntando se eu podia receber esses instrumentos, e eu fui desembalando um por um e colocando nos seus lugares. Então, estava lá desde o começo, desde os primórdios, desde a ideia, o desenvolvimento. Então, acho que é o projeto que me dá mais orgulho. Principalmente porque depois do 2º ano, quando acabou o investimento, né, do Estado e o federal, era eu e eu. Assim, a prefeitura dava todo o aporte técnico, né? Mas como dividir, como organizar as seleções, os professores, os alunos, divisão de turma, as temáticas, os especiais de final de ano, tudo isso é fruto da minha cabeça, né? Que eu via, como Chacrinha disse, né? Nada assim se cria, tudo se copia, né? Que eu via de outras escolas, de outros festivais e fui desenvolvendo. Foi isso. Muito bem. Nesse período você passou como coordenador ou diretor, né? Era coordenador. No Canela Preta. Primeiro, você é músico, compositor, cantor e maestro, né? E a pergunta agora, nesse período que você passou no Canela Preta, você criou vários corais, né? Fale um desses corais. Bom, existem das igrejas aqui evangélicas quase todos, né? Como você passa a estudar música vocal, você se inteira muito da música religiosa, né? Então é uma ligação direta. Quase todas as igrejas do ICO, evangélicas, eu ajudei. Até a católica também deu uns pitacos lá. Mas o coral Eutima Marcel Moreira, que era o coral da FENAB, que era apoiado pela Federação Nacional das ABBs, que foi um projeto da Meire, né, coordenadora lá da ABB. Foi bem especial por ser do ICO e por eu conseguir colocar músicas regionais. Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino. Então eu fazia o coral cantar música do Nordeste mesmo. Então, iam arranjos meus, sabe, ensaios, estudava muito. E outro que eu gostei muito de participar, mais pela projeção assim, foi da Fundação Raimundo Fagner, né? Lá já tem um repertório mais fechado, a coordenação que escolhe o repertório mais erudito, né, na época. E eu gostei de participar basicamente desses dois pelo aprendizado, né? Os outros eu era contratado para executar um trabalho, né? Esses outros eu meio que fui por amor mesmo, a questão financeira nem compensava viajar direto, essas coisas. E foi isso. E também o primeiro coral do ICO, assim, pelo menos, né? Pelo menos tecnicamente falando, foi o coral que fez a gravação do hino municipal, que até alguns anos atrás era a única gravação que se tinha de voz desse hino. Numa planície arena, foi feita a gravação por esse coral, que era o coral Miguel Porfírio de Lima, em homenagem ao Tim Miguel. E foi bem bacana. Até 2017, eu não lembro, 18, que fizeram a gravação. O Estado mandou uma gravação de um estúdio profissional, né? E hoje em dia todo mundo usa esse hino, né? Mas até muito tempo foram
15 anos praticamente, o mesmo coralzinho cantando esse hino nas escolas, na Semana do Município, enfim. Você foi o fundador do Núcleo em Busca na Era Preta, foi? Não, fundador não. Eu fui o primeiro icoense a coordenar lá. Coordenar, né? Porque o projeto ele veio amarrado já. Como era um edital, então ele já havia amarrado que uma associação e a coordenação lá da Secult, que é a Secretaria de Cultura do Estado, ia gerir o primeiro ano, né? Então eu fiquei meio como coordenador assistente, né? Prestando atenção e vendo. Aí no segundo ano que acabou esse investimento, aí eu fiquei o resto dos anos tudinho. Ah, muito bem. Há 15 anos atrás, eu andei o Ceará quase todo pesquisando sobre a história do Icó, justamente para consertar a data de emancipação política do Icó. Eu lembro, lá no arquivo público, quando eu mexi naqueles papéis todos, eu encontrei uma planta, a planta da Casa de Câmara e Cadeia. Quando eu olhei o autor, a Pedro Tebeste, né? Eu digo, esse cara não fez só o teatro, não. Aí fui pesquisar tudo Pedro Tebeste, né? E tudo que ele fez. Aí pesquisei, eu disse, esse cara é um gênio. Realmente, Pedro Tebeste foi um gênio do seu tempo, né? Foi um grande estudioso, tanto na parte de cultura, de tudo, né? Que Pedro Tebeste fez um pouco de tudo. Foi arquiteto, foi engenheiro, ele foi médico, foi tudo, né? Foi artista, foi tudo. Aí eu considero Pedro Tebeste um gênio do seu tempo, né? Hoje, nós temos outro gênio que é do nosso tempo, né? Em todas as pesquisas. Vocês se consideram um gênio? Não, eu não me considero um gênio, não. Eu me considero uma pessoa que não tem medo de lutar pelo seu propósito. Que no meu é a cultura, né? Mas não chego nem aos pés de Pedro Tebeste, mas o senhor está mais para Pedro Tebeste do que eu. O senhor conseguiu mudar a data de emancipação da nossa cidade. Com um erro histórico foi corrigido graças ao senhor. Então, Miguel Porfírio escreveu o primeiro e único livro que fala da história da nossa cidade. Então, eu tenho uma parcelinha de contribuição na nossa cultura, mas gênio jamais. Vocês têm esse patamar aí. Eu pesquisando a sua vida, tudo que você tem feito, a gente vê que nenhum artista, nem conhece, fez tanto pela cultura de Icó que você fez e está fazendo, né? É por isso que eu considero Daniel Bruno um gênio, né? Um gênio não da época também, um gênio da época moderna, né? Porque tudo que você fez pela cultura, você fez e faz bem feito. Você faz com carinho, né? E isso torna você um gênio. Para mim, você é um gênio, viu? Mas eu já me aposentei, já. Se eu sou um gênio aposentado. Porque, como eu já falei para o senhor, né? É bem difícil, né? Por mais que a gente tenha alguns apoios, não é o suficiente, porque a cultura em si é cara. Você produzir um documentário, uma câmera, vocês têm ideia do valor de uma câmera, né? Então tudo é muito... seja figurino, instrumento musical muito caro. Então eu só fazia um pouquinho que dava. Se tivesse recurso suficiente, a gente teria feito muito mais. Muito bem. O nosso programa está quase no final, mas eu quero que você fale aqui de dois personagens. Pedro Tebeste e Miguel Porfírio. Não, aí nós vamos ter que fazer outro programa só para falar de Pedro Tebeste e Miguel Porfírio. Miguel Porfírio, para mim, assim, foi ele que me mostrou a cultura do Icó. Ele estava lá no teatro, no dia que eu arrombei lá a porta para poder jogar bola, moleque velho. Ele estava com uma turma de alunos, ele me deu uns carão, só faltou me dar um croco. Ele disse, meu filho, vem aqui, você sabe quem foi que construiu esse teatro aqui? Foi um francês. E eu nunca concebi na minha mente que uma pessoa de outro país viria morar aqui no Icó, ou que teria algum apreço pela nossa cidade. Aí pronto, a partir daí foi uma gotinha que ele... uma sementinha que ele plantou na minha cabeça e eu fiquei com isso. Aí fiquei pensando, a importância que Miguel Porfírio teve para outras tantas crianças que nem eu, e jovens e adultos, né? E Tebeste também. Porque Tebeste não só era essa questão cultural, mas ele ensinou o povo a fazer feno, que é desidratar o capim, para poder passar os períodos de seca com comida para o gado, a fazer latrinas na casa, né, que eram despojados os restos na rua. Esse cemitério, que é o básico de uma cidade, ter um cemitério, né, que foi muito criticado por causa disso, inclusive.
estradas para Fortaleza. O cara... Um mapa cartografado. O primeiro mapa xerográfico da província do Ceará foi de PTB. Então hoje é usado ainda. Usado por Piauí, querendo pegar um pedaço do Ceará. Você tem ideia. Ele não era só era completo em todas as áreas, não era só na cultura, na arte, não, era em todas as áreas. Eu estive lendo um livro recente, que ele também foi o arquiteto de Icó. Essas casas que tem a casa de Seu Colares, a casa dos Costa, todas essas casas que tem esses detalhes, o projetista foi Tebés. Com certeza. Ele fez o desenho do teatro, né? Fez o desenho da cadeia, né? Então era muito... O cara era um gênio e inigualável. E, recentemente nós tivemos uma escola que homenageou ele, né? Uma escola... lá no Icozinho. Também tem uma escola particular aqui no Icó. Tem, PTBES. Mas o Largo do Tebejo em si, ele não tem essa nomenclatura, né? O nome da praça é outro nome, né? Não que tenha que ter, mas Fortaleza tem uma rua PTBES, Doutor Tebés, né? Mas é referência a Henrique, né? No caso. É o doutor ao próprio Pedro, né? Pois é, porque como Henrique morou lá há muito tempo, né? E foi do Exército, né? Enfim. Mas aqui no Icó, né? Até o Teatro da Ribeira dos Icós, eu nem tenho certeza se a nomenclatura oficial deve ser Teatro Municipal de Icó, né? Não é Teatro da Ribeira dos Icós, né? Então tem coisas que existe um esfacelamento da história, né? Mas recentemente me disseram que estão planejando fazer um busto de PTBES, uma estátua, algo do tipo. Eu só vi boatos bem por cima, não sei nem quem é que vai fazer, se é alguma associação, se é faculdade, se é prefeitura, não sei. Mas me disseram que estavam atrás de umas fotos aí dele, que só tem uma, né? É aquela feita de carvão, e que vão fazer. Não, me perdoe quem que teve a ideia, mas eu não sei, eu só ouvi boatos mesmo. Ainda bem, né? Já estava na hora, né? Homenagear. Porque o tempo não dá, mas aquele Largo do Tebés, ele foi desenhado por Tebés. Ele se inspirou no Largo do Rócio, que tem lá em Lisboa. Em outra oportunidade a gente falar sobre isso, né? Vamos, a vida dele em Recife é riquíssima. Isso mesmo. Com o Vautier lá. Vamos marcar outro programa para a gente falar só de Tebés. Só de Tebés, né? Um especial com Tebés, né? E agora, dia 8, completou 159 anos da morte de Tebés. Foi dia 8, né? Vamos ter um dia para marcar falar só de Tebés. Para finalizar, eu trabalhei muitos anos com o Miguel Porfírio, foi meu professor. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos na mesma sala, em frente um com o outro, né? E ele gostava muito de você. E um dia a gente conversando sobre você lá, ele disse: olha, Afonso, você vai ver, Daniel Bruno ainda vai ser grande. Isso lhe emociona? E Miguel Porfírio sempre era uma pessoa apaixonada pelo Icó e gostava muito de você. Pois é, Daniel, nós chegamos ao final do nosso programa, as suas considerações finais aqui, que eu sei que você está emocionado, que falar em Miguel Porfírio, você se emociona, né? Não, aí você acabou comigo. Não, Miguel Porfírio é a referência maior na questão da história, da cultura, e eu tinha um carinho enorme por ele, você não faz ideia. Mas, enfim, agradecer ao senhor. Quando a gente for falar de PTBES em outro programa, a gente fala de Miguel. Muito obrigado, não faça isso de novo não, sem me avisar. Obrigado a todos da TV. Não sei se você conseguiu aquele material que eu dei para você lá. Sim. Lá tinha um pedacinho de papel que fala sobre você, né? Você viu isso? E tá guardado. Tá guardado, né? Tá lá, tirei foto, tá guardado. Eu disse que quando o Daniel Bruno lê, vai chorar. Você chorou, chorei, né? Chorei demais. Pois muito bem, chegamos ao final aqui do nosso programa Belezas do Vale, hoje com a presença desse grande ativista cultural, para dizer o maior, né, da nossa história, Daniel Bruno. Foi um prazer. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875.
Global Ótica, estamos esperando por você. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem um crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Socel Motos e Yamaha chegou em Icó, com uma loja ampla e moderna para melhor atender a todos com agilidade, qualidade e tecnologia que você, cliente e amigo, merece. Já estamos funcionando e já iremos fazer a nossa inauguração, abrindo também a oficina para dar assistência técnica para todos. A Socel trouxe um lote promocional de fábrica com preços e condições imperdíveis, no financiamento, à vista e no cartão em até 12 vezes sem juros. Fale conosco. WhatsApp 88 2018 1090 ou em nosso Instagram @SocelMotosCE, Avenida Nogueira Cioli 1553 Centro. Socel Motos, seu lugar é aqui. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos.
Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro. E aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora.